Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência no nosso conteúdo de nivelamento trigonométrico. Só para a gente fazer o fechamento aí do cálculo de nivelamento trigonométrico, quando a gente tem a estação em vários pontos, pensando aí em poligonais fechadas e enquadradas, para entender como que vai ser a distribuição desse erro altimétrico no nivelamento trigonométrico. A gente já falou sobre o nivelamento trigonométrico, que é aquele que utilizamos a estação total e o prisma como equipamento de reflexão. Também falamos sobre o nivelamento taquiométrico, que é quando a gente utiliza o teodolito. Aqui, no nivelamento trigonométrico, a gente vai pensar só na estação total, que é um equipamento mais moderno, e aí o funcionamento dele é parecido com o taquiométrico, mas mais atual. Então, aqui nessa figura, nós temos a estação total que está posicionada num determinado ponto, em um único ponto de estação, numa referência de nível, e a partir dessa estação foi visado o ponto P1, o ponto P2, o ponto P3 e o ponto P4. Então, aqui nessa ilustração, nós temos uma única estação. Então, a gente não tem como fazer verificação de erro altimétrico. Mas, quando a gente pensa num levantamento, igual esse que está ilustrado aí, com a poligonal, uma poligonal de 3 pontos, e a partir desses 3 pontos da minha poligonal foram irradiados todos esses detalhes que a gente consegue ver em tela. Então, aqui a gente tem um detalhe, aqui a gente tem 4 detalhes, outros 4 detalhes que permitiram gerar aí o desenho da área. Então, todos esses pontos foram visados a partir da poligonal, 3 pontos de poligonal. Aqui, então, eu iniciei o meu ponto de estação num determinado local, percorri um trajeto e retornei ao mesmo ponto. E aqui a gente tem uma configuração plane-altimétrica, que é exatamente o que vem do nivelamento trigonométrico junto aí com a planimetria, que foi o que a gente viu em topografia 1. Então aqui a gente tem a junção de tudo, da planimetria com a altimetria do nivelamento trigonométrico. E aqui a gente tem a verificação de erro altimétrico. Então vamos dar um zoom nesse desenho. A gente tem aqui a poligonal. Então eu estacionei o equipamento no ponto 1, por exemplo, fiz a visada no ponto 0, fiz a avante no ponto 2. Então eu vou ter o desnível do ponto 1 até o ponto 2. Mudo o meu equipamento para o ponto 2. Faço a visada de ré no ponto 1, faço a visada de avante no ponto 00. Tenho o desnível aqui de P2 para P00. Mudo o equipamento para o P00. Vou fazer a avante aqui no ponto 1, eu vou ter também esse desnível. Então, se eu percorro esse trajeto P1, P2, P0, P1, eu posso ter subido e descido durante esse percurso, mas eu retornei ao mesmo ponto. Consequentemente, eu devo retornar à mesma cota. E é isso que a gente vai fazer verificação aqui. Se eu não retornar à mesma cota, eu tenho um erro altimétrico. E isso é muito comum. Esses erros altimétricos, eles são comuns. Mas esses erros, eles precisam de estar dentro de uma determinada classe de tolerância. E é isso que a gente vai verificar. Calcular o erro, analisar a tolerância e distribuir esse erro para calcular as cotas. Então é isso que a gente vai aprender aqui nessa aula. Então quando a gente tem seja poligonal fechada, seja poligonal enquadrada, a verificação do erro, ela vai ser dada pela fórmula. O erro é o somatório do ΔH menos o DZ. Quem que é o somatório do ΔH? É o somatório dos alinhamentos da poligonal. Aqui não vão entrar os meus detalhes, só poligonal. E DZ, a cota final fornecida menos a cota inicial fornecida. O DZ a gente já trabalhou com ele lá no nivelamento geométrico. Aqui no nivelamento trigonométrico, ele permanece sendo calculado do mesmo jeito. Então, quando a gente conhece a cota de partida e a cota de chegada, é possível a gente determinar o erro altimétrico. E essa configuração acontece tanto na poligonal fechada, onde eu parto de um ponto, percorro um trajeto e volto ao mesmo ponto, ou seja, eu conheço a cota de partida e a cota de chegada, porque elas são iguais. Na teoria, elas são iguais. Então, o DZ na poligonal fechada, ele é igual a 0.
No caso da poligonal enquadrada, eu parto de 2 pontos conhecidos para fazer o alinhamento, percorro um trajeto e chego em 2 pontos conhecidos. Eu preciso de 2 pontos de partida e 2 de chegada para a planimetria. Para a altimetria, basta conhecer a cota ou a altitude do ponto A2, que é o ponto de partida, e o ponto A3, que é o ponto de chegada aqui desse exemplo. Se eu souber a cota de A2 e a cota de A3, eu consigo determinar o meu erro altimétrico. Então, nesse caso, ΔH de A2 para P1, mais ΔH de P1 para P2, mais ΔH de P2 para A3. Esse vai ser o somatório do ΔH. E o DZ? Então, o DZ vai ser a cota de A3 fornecida menos a cota de A2 fornecida. E aí eu vou conseguir encontrar o meu erro altimétrico. Vou determinar esse erro altimétrico com o somatório do ΔH menos o DZ. Na poligonal fechada, o somatório do ΔH vai ser ΔH de MP para P1, mais ΔH de P1 para P2, mais ΔH de P2 para P3, mais ΔH de P3 para MP. DZ vai ser 0. Quando a gente fala em tolerância, a norma, a NBR 13133, estabelece para a gente algumas classes de nivelamento. Nós já trabalhamos com nivelamento geométrico e agora a gente está verificando a classe 3N, que é a classe do nivelamento trigonométrico. Então, nós estamos aqui, classe 3N, que tem a finalidade de determinar as altitudes ou cotas em poligonais de levantamento, levantamento de perfis para estudos preliminares e ou de viabilidade de projetos. Então, a classe do nosso nivelamento trigonométrico está estabelecida aqui na classe 3N. Pela norma, a classe 3N pode ser dividida em poligonal principal ou secundária, tem as extensões máximas, os lances máximos e mínimos que a gente vai ter, e aqui a classe da tolerância. No caso da poligonal principal, 0,15 metros vezes raiz de K, e da poligonal secundária, 0,20 metros vezes raiz de K. Lembrando que esse K ele deve ser inserido na fórmula em quilômetros. Então, K é o somatório das distâncias dos alinhamentos que eu percorri, que eu estou considerando, e ele vai entrar aqui na fórmula em quilômetros. Então, é o somatório das distâncias do percurso da poligonal que eu fiz. E aí, conhecendo esse erro, conhecendo a tolerância, a gente vai analisar se esse erro é maior ou menor do que a tolerância. O erro tem que ser menor do que a tolerância permitida e a partir disso a gente vai distribuir esse erro altimétrico. O erro altimétrico ele vai ser distribuído para todos os alinhamentos da poligonal cadastrada. No caso do nosso exemplo, a gente tem 3 pontos de poligonal, então o número de pontos dessa poligonal é igual a 3. O erro altimétrico foi obtido com a fórmula somatório de ΔH menos DZ. A correção ou a distribuição desse erro vai ser dada pela fórmula correção menos o erro altimétrico dividido por N, que é o número de pontos dessa poligonal. Então, eu vou pegar o erro que eu cometi nesse caso aqui do exemplo, que está ilustrado aqui ao lado, vou dividir por 3. Vamos então fazer um exemplo para a gente entender melhor como que isso vai funcionar. Então, estou aplicando aqui um exercício e a gente vai pensar com os elementos que estão dados nessa planilha, pedido para verificar o erro altimétrico, distribuir o erro, calcular as cotas, sabendo que a cota do ponto MP é igual a 100. Estou pedindo então para considerar que o nivelamento ele tem classe de precisão 3N, poligonal principal, e a distância total que foi percorrida ela é de 1.550 metros. E aqui a gente tem então uma planilha de campo, já está semi-corrigida calculada, né, porque ela já tem o ΔH calculado, já está fornecido aqui para a gente. Lembrando que a fórmula do ΔH a gente já trabalhou, a altura do instrumento menos a altura do prisma, mais a distância horizontal dividido pela tangente do ângulo zenital. Aqui já está calculado previamente. Tive, então, várias estações e vários pontos visados. Primeiro, estacionei o equipamento no ponto MP, visei o ponto 1. Mudei o equipamento para o ponto 1, visei o ponto 2. Ainda com o equipamento no ponto 1, visei 2 detalhes, detalhe 20 e detalhe 25. Mudei o equipamento para o ponto 2, visei o ponto 3. Mudei o equipamento para o ponto 3, visei o ponto 4. Mudei o equipamento para o ponto 4, visei o ponto 5. Mudei o equipamento para o ponto 5, visei o ponto 6. Mudei o equipamento para o ponto 6, visei o ponto MP. Então aqui, a primeira coisa que a gente precisa de calcular é o erro altimétrico. E para calcular o erro altimétrico, a gente vai somar esses deltas.
mas a gente não vai somar todos os deltas. Nós vamos somar os deltas que perfazem o limite perimétrico da poligonal. Quem que é a poligonal? MP1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 MP. Essa poligonal é uma poligonal fechada. O primeiro ponto de estação foi o ponto MP e o último ponto visado foi o ponto MP. Então, é uma poligonal fechada. Os dois detalhes, então, esses dois deltas dos detalhes, eles não vão entrar aqui na soma do ΔH. Fazendo essa soma, a gente chega no valor de menos 0,069. Tentem fazer os cálculos aí, esse exercício está na apostila. Então, esse aqui é o valor do erro altimétrico, porque o DZ vale 0, somei os deltas da poligonal, é o próprio valor do erro altimétrico. Então, está aqui, menos 0,069. Feito isso, então, a gente vai determinar agora a tolerância. É um levantamento, um nivelamento com precisão 3N, então, poligonal principal, que está fornecido aí no enunciado. Então, a gente olha lá na tabela da norma, tolerância vai ser dada por 0,15 vezes raiz de K. O K é 1.550 metros, a gente precisa de transformar para quilômetros. Então, a tolerância é 0,15 vezes 1,55, raiz de 1,55. Então, a tolerância vai ser mais ou menos 0,187 metros. Mais porque eu posso errar para mais, menos porque eu posso errar para menos, mais ou menos. O erro de 0,069, ele é bem inferior à tolerância. Então, esse erro altimétrico ele é aceitável. Está dentro de uma faixa aceitável de erro. Conhecendo, então, esse erro, a gente vai agora distribuir esse erro para fazer a correção. Então, o erro a gente já tem, menos 0,069, e N é o número de pontos da nossa poligonal. Nós temos o ponto MP, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nós temos, então, 7 pontos de poligonal. A correção vai ser dada por menos da fórmula, menos do somatório do ΔH, 0,069 dividido por 7. Esse valor, então, vai ficar positivo, 0,0099. Aqui eu aumentei uma casa decimal depois da vírgula por causa da faixa do erro, senão a gente não ia conseguir atingir uma precisão desejada. Então, aumentei aqui uma casa decimal depois da vírgula. Poderia ser feito com 3 casas, a gente chegaria numa imprecisão um pouquinho maior, mas também não estaria errado. Aqui a gente preenche, então, essas informações na planilha. Eu vou corrigir o mesmo valor para todos os pontos da poligonal, lembrando que os detalhes não são corrigidos, e somando esses valores que eu estou corrigindo, a correção é com sinal trocado em relação ao erro. Somando esses valores que eu estou corrigindo, eu vou atingir, então, o valor de 0,0693. E aqui a gente já percebe que tem um errinho de 0,0003, mas ele ficou bem pequenininho, perto aí do que a gente está trabalhando. Próxima etapa, então, é somar o ΔH que eu tenho inicialmente com o valor corrigido. Então, ΔH corrigido vai ser ΔH que eu tinha mais a correção. Vou fazer isso agora para todo mundo. E se a gente soma esses ΔHs corrigidos agora, a gente vai ter um valor zero ou muito próximo de zero, tá? Próxima etapa aqui, então, vai ser a gente calcular as nossas cotas. E para calcular a cota do ponto visado, que é a que vai na tabela, ela é igual à cota do ponto de estação mais o ΔH corrigido. O ΔH corrigido vai ser do ponto de estação até o ponto visado. Então, no caso da cota do ponto 1, que é a primeira linha da tabela, vai ser a cota do ponto MP, que foi fornecida, valor de 100, mais o ΔH corrigido de MP para 1. Então, esse é 100 mais 0,1719, 100,1719. A cota do ponto 2 é a cota do ponto 1 mais ΔH corrigido de 1 para 2. Então, a cota do ponto 1 eu acabei de calcular, 100,1719 mais o ΔH corrigido 0,6739. Cota do ponto 3, cota de 2 mais o ΔH corrigido de 2 para 3. Aqui a gente não calcula os detalhes, a gente vai calcular os detalhes só no final. Cota de 4 é a cota de 3 mais o ΔH corrigido de 3 para 4. Cota de 5 é a cota de 4 mais ΔH corrigido de 4 para 5.
Cota de 6 é a cota de 5 mais ΔH corrigido de 5 para 6. Cota de MP é a cota de 6 mais ΔH corrigido de 0,6 para MP. E veja bem, a gente partiu da cota de MP que tinha o valor de 100 e a gente está chegando no cálculo do MP que tem que ser igual a 100. E aqui vocês vão perceber que vai ficar 100,0003, porque é o errinho que aconteceu em função da distribuição do erro altimétrico. Daqui a pouquinho a gente vê isso. Ainda falta a gente pensar nos detalhes. Então, eu não tenho ΔH corrigido para detalhe, mas eu tenho sim o cálculo da cota. Então, lembrando, a cota do ponto visado é a cota da estação mais o ΔH da estação até o ponto visado. Nesse caso, não é o ΔH corrigido, porque a gente não tem correção de detalhe. Então, a cota do detalhe 20 é a cota do ponto de estação, que é o ponto 1, mais o ΔH de 1 para o detalhe 20. Mesma coisa acontece com o detalhe 25. A cota de estação do detalhe 25 é a cota do ponto 1, então eu uso a mesma cota de referência. Então, aqui a gente está representando só 2 detalhes, mas se nós tivéssemos 10 detalhes vistos a partir do ponto 1, todos os 10 detalhes teriam a mesma cota de referência, a cota do ponto 1. A mesma coisa aconteceria se a gente tivesse detalhes vistos a partir do ponto 2, 3, 4, assim por diante. O resultado, então, dessas somas vai estar apresentado aí na tabela e a gente percebe um errozinho no cálculo do MP lá no final de 0,0003. Esse erro é muito pequeno, insignificante, e ele é dado a partir da imprecisão na distribuição do erro altimétrico. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Com isso, a gente encerra aí o conteúdo de nivelamento trigonométrico com a distribuição dos erros. Até mais!